Você já saiu do cenário de dependência emocional e tem medo de viver essa experiência novamente? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o medo de voltar para a experiência da dependência emocional. É algo importante de você saber, existem ali alguns bloqueios emocionais que podem surgir depois de uma experiência como essa, então já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, é importante a gente saber que o cenário de dependência emocional tem muitas características específicas, então não é qualquer relacionamento em que a gente tem um pouco de apego que isso vai se configurar uma dependência emocional. Uma das coisas mais básicas que a gente logo identifica como dependência emocional é quando a pessoa ela se afastou dela mesma, ela se distanciou de si mesma para viver apenas aquela pessoa, o universo daquela pessoa. Então ela coloca aquele ser humano num pedestal e ela se coloca em segundo plano. Isso vai acontecendo às vezes de forma discreta, até que chega um momento que a outra pessoa se torna um oxigênio para ela e ela não consegue mais imaginar a vida dela sem aquela pessoa. E a experiência de se sentir assim em relação a outra pessoa pode trazer muito sofrimento. Em alguns casos, a pessoa vai ter muita dificuldade de sair desse cenário da dependência emocional sozinho, então é importante buscar um suporte terapêutico para te auxiliar nessa jornada em direção à autonomia emocional. Vale destacar aqui, quando a gente fala de autonomia emocional, é quando você consegue lidar com as suas emoções a partir de você, e mesmo você lidando com o apoio de outras pessoas, contando com a ajuda de outras pessoas. Até porque a gente precisa destacar que não existe nenhum ser humano autossuficiente. E aquele que se faz autossuficiente, ele vai perceber uma série de prejuízos na sua vida, principalmente prejuízos relacionais. Então, de certa forma, a gente precisa sim uns dos outros, mas isso é diferente de depender emocionalmente de alguém. Então, você vai ter autonomia emocional para viver a sua vida, recebendo apoio, tendo seus relacionamentos, mas sem depender daquela pessoa. A gente também pode destacar que a dependência emocional, ela tem uma relação ali direta com a autoestima baixa. Pessoas com autoestima baixa, ela tem mais chance de desenvolver essa dependência emocional. Diante da insegurança, o fato de você não conhecer quem você é, a pessoa fica realmente mais apagada. E aí acontece aquilo que eu mencionei no começo do vídeo. Há um distanciamento seu com você mesmo. Então, a autoestima baixa, ela faz você pensar coisas negativas a seu respeito e ela mostra o quanto você também não se conhece e isso faz com que você não acredite nas suas habilidades, na sua capacidade. Já a capacidade do outro, você consegue enxergar, você consegue ver todos os recursos que o outro tem, a força que aquela pessoa representa para você, o apoio. E aí é nessa hora que você olha para aquela pessoa, você vê tudo aquilo que você não tem e aí você começa a depender dessa outra pessoa. Agora, o que acontece quando alguém já saiu do cenário de dependência emocional e tem muito medo de retornar? Por isso ela acaba fazendo alguns bloqueios emocionais. Ela não consegue mais se entregar para um outro relacionamento, se envolver com uma outra pessoa, porque ela perdeu a confiança nela mesma de que ela não vai depender emocionalmente dessa pessoa. Ela teme muito repetir aquela história. E para não acontecer isso de novo, ela pode acabar se afastando, se isolando, como um mecanismo mesmo de autodefesa. Então agora eu vou te falar aqui alguns pontos importantes que você precisa compreender para sair desse medo de retornar para a dependência emocional. Se você entender esses pontos, praticar, isso vai te ajudar bastante a não sabotar a sua vida relacional por causa do medo de ter um vínculo de dependência novamente. A primeira coisa que você precisa saber é: entenda o que te levou para a dependência emocional. Se você realmente entender o que aconteceu, o que fez com que você se envolvesse com aquela pessoa daquela forma, isso vai te ajudar a não repetir esse cenário que te leva a depender de uma outra pessoa.
Então, por exemplo, às vezes você vai perceber que é a autoestima baixa que te levou a depender emocionalmente de alguém. Então, o que você precisa fazer a partir de agora? Investir constantemente na sua autoestima, cuidar para que ela não fique fragilizada, mesmo sabendo que não existe uma autoestima plena, no sentido de perfeição, que você nunca vai ter momentos de fragilidades com você mesma, isso realmente não existe. Mas é diferente de alguém que tem uma experiência predominantemente negativa em relação a você mesma. Então é sair desse cenário, se isso foi aquilo que desencadeou a sua dependência emocional. Então entenda o que aconteceu na sua própria história, para que isso não se repita. E o segundo passo é: não se distancie mais da sua relação com você mesma. Você precisa colocar como prioridade a sua relação com você. Avaliar como que está vivendo a sua vida, se você gosta da maneira que você vive, se você pensa sobre você, sobre os seus sonhos, seus planos, ter um projeto de vida que é seu. Mesmo que esse projeto o outro faça parte, entenda que tem momentos ali que é só você e você mesmo. Cultive hábitos que você possa fortalecer a relação com a sua própria companhia. Então, isso que é não distanciar de si mesma. É quando você se engaja naquilo que é seu para a sua própria vida e não colocar o outro nesse lugar de destaque. O terceiro passo importante também para você compreender é: use a razão e a emoção na hora de se relacionar. Então, pessoas que se consideram muito intensas, que agem muito pela emoção, elas acabam desconsiderando os aspectos que envolvem a razão para decidir um relacionamento. Elas também têm uma chance maior de se envolver em uma dependência emocional. São aquelas pessoas que se empolgam muito rapidamente, que elas já entram de cabeça cegamente, sem avaliar outros pontos de uma relação. Então é importante que você não seja movida apenas pelo seu emocional, que você também faça reflexões a partir da razão, encontre esse equilíbrio, saiba que em alguns momentos você não vai poder dar voz aos seus desejos sempre, porque os seus desejos podem ser movidos pela emoção sem colocar ali uma análise racional. E aí, às vezes, você pode desejar coisas até que te prejudicam. Então, você precisa trazer razão para a sua relação com você mesma e a sua relação com as pessoas. Isso vai te ajudar a trazer equilíbrio para as suas relações. E o quarto passo, ele é muito importante, que é você conhecer e desenvolver recursos próprios emocionais. Alguns vínculos de dependência, eles surgem porque aquela pessoa ela não tem recursos próprios emocionais para superar uma situação. E aí foi nessa hora que uma pessoa chegou para te dar apoio e você se apoiou demais naquela pessoa. Ela se tornou o seu recurso emocional e você deixou de desenvolver os seus próprios recursos. Então aí se instala um vínculo de dependência. Por isso você deve buscar quais são as suas formas de lidar com aquilo que você sente. Desenvolver recursos como a resiliência, o aumento da tolerância à frustração. Desenvolver respostas psicológicas que você vai dar para a sua própria mente. Desenvolver pensamentos mais resolutivos sobre o seu problema. Aprender estratégias de aceitar alguns cenários que você não pode mudar ou que você não pode controlar. Tudo isso são recursos emocionais que você precisa desenvolver para não ser mais dependente de nenhuma outra pessoa. Então agora é importante que você se permita dar alguns passos em direção ao relacionamento, porque isso vai te ajudar a até fortalecer a sua autoconfiança, você saber que você não precisa mais carregar esses medos de se relacionar, porque você sabe agora o que é preciso para não ser dependente emocional novamente. Júlia, existem garantias? Quando o assunto é saúde emocional, não existe um lugar de garantias, não existe um cálculo exato, mas o que a gente está destacando aqui é que se você tiver uma relação com você mesmo saudável, você se afasta cada vez mais dessa possibilidade de viver uma dependência emocional. Então, diante disso, você pode relaxar um pouco mais e viver os seus relacionamentos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse assunto e a gente se vê no próximo vídeo.